Fala, galera! Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso canal Viver do Jornalismo. Eu sou Patrícia Alves. O que eu faço aqui? Eu mostro como é que você vai viver essa área e que você vai ser reconhecido, sim, mesmo que você esteja fora dela há um ano ou mais. E quando a gente fala de reconhecimento, meus amores, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma área chamada assessoria de imprensa. E esse é o cerne da nossa aula de hoje. Por que o assessor de imprensa ele é tão desacreditado no mercado? De quem é a culpa? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu separei aqui 5 grandes vilões que fazem com que o seu trabalho de assessoria de imprensa seja desacreditado. Parte deles é culpa, sim, meus amores, sim, dos próprios assessores de imprensa. Mas tem ali um ou outro que são culpa, sim, do mercado, das pessoas que formam esses profissionais. E eu quero saber o que é que você acha sobre isso. Quero que você coloque aqui a sua opinião. De quem você acha que é a culpa do assessor de imprensa ser tão desacreditado? Primeiro que nós acabamos de ver aí no encontro de assessores de imprensa, quando a presidente da FENAGE, né, a Federação Nacional dos Jornalistas, ela disse categoricamente, sim, o jornalista, o assessor de imprensa, ele é um jornalista. Afinal de contas, ele é formado em jornalismo, logo, o assessor de imprensa seria jornalista. E aí, isso trouxe uma série de discussões, uma antiga e boa discussão sobre jornalista é ou não é assessor de imprensa. Eu vou mostrar para vocês que sim, e esse é um canal que diz para vocês categoricamente que sim, mas não é qualquer assessor de imprensa, a gente já vai entender por quê nessa aula de hoje. Então, vamos lá. Eu separei aqui 5 grandes vilões. E eu vou começar do quinto para o primeiro, ou seja, e eu nem vou dizer para vocês assim, do menos vilão para o mais vilão, porque eu diria que todos aqui estão ocupando um lugar bem considerável. Eu diria que esses 5 aqui são, embora a gente tenha colocado, né, numa ordem 5, 4, 3, 2, 1, eu diria que eles estão ali. A diferença é quase que uma competição de Stock Car. São milésimos de segundos que separam um do outro, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui na tela para você qual é o primeiro, que eu considero que é o primeiro grande vilão, galera, de quem trabalha com assessoria de imprensa e acaba transformando a nossa profissão nesse barraquinho que ela é hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa, trabalhar para o cliente. Trabalhar para o cliente, quando o assessor de imprensa trabalha para o cliente, esse é um grande vilão e isso faz com que a gente seja bastante desacreditado. Aí você deve estar se perguntando, Patrícia, que loucura é essa, meu amor? A gente não trabalha para o cliente? E a minha resposta para você é não. O assessor de imprensa não trabalha para o cliente. O assessor de imprensa trabalha para a imprensa, por isso que a gente chama assessoria de imprensa. Não faz nenhum sentido o assessor de imprensa trabalhar para o cliente. O cliente é onde ele vai buscar informações, onde ele vai se debruçar com boas informações para ofertar para quem? Para quem está na redação. Então, eu costumo dizer o seguinte, gente, o cliente, sim, é ele que paga a conta, mas o meu olhar, a minha visão tem que ser de jornalista acerca daquilo que o meu cliente tem de melhor. Se eu tenho o meu trabalho de assessoria de imprensa focada no cliente, olha, só dá problema. O cliente vai começar a dizer para você o que ele quer que ele escreva. Por exemplo, ai, Patrícia, eu quero que você escreva sobre esse caderninho aqui. Aí eu vou dizer, mas não tem nada de novo nesse caderno, é o mesmo espiral, é a mesma capa, é o mesmo, tem nada de novo, não tem nada de novidade. Não é uma notícia, não tem interesse, não tem intensidade, não tem informação. Ele vai dizer, mas é sobre isso que eu quero falar porque eu quero vender mais. E aí tem assessor de imprensa que sim, vai fazer o famosão release e vai começar a querer ofertar esse release para a imprensa, vai inventar uma história mirabolante para tentar emplacar essa pauta. E aí a gente começa a ter grandes problemas. Então não, meus amores, você não é babá de cliente, não, o cliente não manda na tua pauta. Vocês têm que chegar num acordo. Ele até pode me dizer assim, Patrícia, gostaria muito de falar sobre esse bloco. E aí eu vou buscar na forma como ele é feito, ou na distribuição, ou na quantidade, se eu consigo localizar algo que seja realmente interessante. Se eu não conseguir, eu tenho que virar para o meu cliente e eu tenho que dizer, meu amor, então vamos chamar a sua agência de publicidade, porque se você quer vender mais blocos, um bloco que não tem nada de novo, nada de interessante, você precisa fazer uma campanha, um Black Friday, uma promoção, sei lá, vai ter que fazer alguma coisa aí. Só que não é o assessor de imprensa que vai resolver essa pendenga, combinado? Então nada de achar que você é babazinha do cliente.
Fechou? Se tem informação, se tem pauta, a gente faz. Se não tem, você não faz. Patrícia, mas o que você faz com o cliente que quer fazer isso? Primeiro que não é meu cliente, porque o meu cliente sabe que ele não vai determinar quais são as pautas que eu vou fazer. Então, a gente pode até chegar num acordo de que o que ele gostaria que eu falasse, né? Qual é o assunto que ele gostaria que eu tratasse, e eu vou me mergulhar sobre esse assunto. Se tiver informação e interesse, beleza, a gente vai para a redação, se não, não vai. Então, esse sim, trabalhar com o cliente é um grande vilão da assessoria, né, dos assessores de imprensa. Gente, esse assessor de imprensa, eu costumo dizer que ele é o assessor de imprensa consueto. O que é o assessor de imprensa consueto, gente? É aquele tradicionalzão, sabe? Aquele que não tem nada de novo, é o fazedor de release, é o cara que faz o que o cliente manda, é o que fica babando o ovo para o cliente. Esse é o cara que, cara, tem os dias contados. Principalmente agora com a questão da inteligência artificial, que você vai lá e pede o texto que você quiser, só vai lá e dá uma arrumadinha. Os fazedores de release, eles estão com os dias contados. Então, por isso que eu considero que esse é o segundo grande motivo pelo qual o assessor de imprensa, às vezes, tem o trabalho dele desacreditado. Ser um fazedor de release. Gente, o trabalho do assessor de imprensa não é fazer release. O trabalho do assessor de imprensa é auxiliar a imprensa. O release, ele é só um instrumento de trabalho, como outros, como o áudio, como um vídeo. Por exemplo, quando eu estou na Stock Car e termina uma corrida, e o meu cliente e o meu piloto ganhou, como aconteceu nesse final de semana, agora, hoje que eu estou gravando, eu estou voltando de Cascavel, nós tivemos 2 pódios, né? O Daniel Serra ficou em segundo lugar, voltou para o campeonato, e o Ricardinho ficou em terceiro, foi um final de semana incrível. Quando o meu cliente ganha e nós vamos acompanhá-lo até o pódio, qual a primeira coisa que eu faço? Eu mando um áudio para todas as rádios e já mando um áudio para todos os jornalistas especializados. Por quê, gente? Porque eu sei que o cara tá acompanhando aquilo que está acontecendo. Ele já viu a corrida, muito provavelmente, se ele é uma mídia especializada. A única coisa que ele quer saber agora é o que aquele piloto que ganhou tem a dizer. O que o Daniel tem a dizer sobre o fato dele estar de volta, de estar vivo no campeonato de novo, competindo pelo tetracampeonato, entende? Então, quando eu mando esse áudio, o cara que já viu a corrida, ele não está mais assistindo a entrega, né, dos prêmios. Ele já está escrevendo o texto dele, ele recebe. Então, percebe que esse áudio também é uma ferramenta? Como o release é uma ferramenta? Sabe? O release, ele não é, gente, o mais importante. Eu até fiz uma chamadinha sobre isso essa semana. Ele é só um instrumento, como é o áudio, como é um vídeo. Às vezes eu faço um vídeo do meu piloto falando alguma coisa, chamando para a corrida, falando de uma expectativa, e eu mando para a mídia, para que as mídias de portais, por exemplo, de TV, possam utilizar esse material. Grava ali mesmo, no meu celular. Então, tudo isso são ferramentas de trabalho. Então, se você é um assessor, fazedor de release, sinto muito, você está com seus dias contados. E você é, sim, um dos responsáveis pela nossa profissão ser desacreditado. Qual é o número 3? Tadam, tam, 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 tam. Peraí que o meu... Eu perdi aqui, gente, o meu mouse. Peraí, fica aí. Eu voltei. Então, vamos embora. Deixa eu trocar aqui a telinha. Aí. Bora. Então, terceiro. Quem é o terceiro grande vilão aqui? O terceiro grande vilão é você fazer pauta de elevador e jurar que isso é coisa boa. Primeiro vamos entender, gente, o que é pauta de elevador? A pauta de elevador é aquela pauta completamente sem graça que não interessa para ninguém. Sabe quando você entra no elevador e tem alguém ali dentro, você não sabe o que falar, e você fala, nossa, parece que vai chover hoje, nossa, o tempo fechou, né? Nossa, como esfriou. Isso é uma pauta de elevador. Geralmente, a pauta de elevador é quando o seu cliente, aí a gente volta para o primeiro problema, o seu cliente está completando 40 anos de trabalho, e ele quer que você faça aquela pauta, fulano de tal, completa 40 anos de atividade. Isso é muita pauta de elevador. É uma pauta que só interessa para ele, para os familiares dele, para quem mais. Exceto, gente, obviamente, se for uma grande celebridade. Aí é uma curiosidade, aí é um interesse, né? Se não vira aquela pauta lá, o Caetano estaciona em Copacabana.
sabe? Uma coisa, até hoje, é meme entre os jornalistas. Então, não faz o menor sentido. Então, você precisa começar a buscar pautas que a gente chama de pautas de big idea, pautas que interessem para o leitor, para o ouvinte, para o telespectador. Quando você tem uma ideia de uma pauta, a primeira coisa que você tem que fazer, duas coisas, na verdade, você tem que fazer. A primeira é você imaginar você sentadinho lá na redação, lotado de coisas para fazer, e bate uma pauta dessa. Escritório de contabilidade completa 40 anos. Aí você não sabe se você só joga no lixo ou se você bloqueia esse jornalista, porque é ridículo, né? O escritório de contabilidade completou 40 anos, e daí? Pede lá para o seu marketing pagar uma notinha no caderno social e está tudo resolvido, entendeu? Não faz o seu assessor de imprensa perder tempo fazendo um release ridículo desse. Eu não faço. Patrícia, mas se eu não fizer, ele vai largar o meu contrato, meu amor, é melhor um casamento desfeito, né? Melhor só do que mal acompanhado. Você já entendeu isso? Isso vale também para assessoria de imprensa. É melhor você não ter um cliente do que ter um cliente que está queimando o teu filme, o teu e o nosso, como assessores de imprensa. Você está produzindo o que os jornalistas chamam de relixo. O que é o relixo? É o release que não serve para nada, exceto ir para o lixo, né? Vai direto lá para o 5º departamento, direto para a lixeira. E é muito provável que você vá, ou de uma vez, ou tem gente que escancara e já perde de uma vez, né? Mas senão, aos poucos, você vai perdendo, meu amor, a sua credibilidade como jornalista. E quando chega um material seu, pode ter certeza que o seu vai ser o último a ser analisado, se é que ele vai considerar, em algum momento, abrir o seu e-mail de novo. Eu estive com a jornalista da Jovem Pan nesse final de semana e ela disse: uma das coisas que mais irritam, né, em alguns assessores de imprensa é o famoso encher linguiça. É o jornalista que fica querendo que aquele assunto gere alguma pauta, porque o cliente quer muito. Percebe que esse problema está linkado com o primeiro problema lá, por isso que eu falei que eles são todos muito, muito próximos, né, um do outro, que realmente, meu amor, não dá, tá? Então, um assessor de imprensa que perde o seu tempo produzindo pautas de elevador não merece. Não merece sequer a consideração. E uma coisa que é importante que vocês entendam é que os jornalistas, eles se falam, tá? Principalmente dentro de uma mesma editoria, rola e o fulano de tal, credo, ele é muito ruim. A gente escuta esse tipo de papo entre os produtores, entre os pauteiros. Quantas vezes... Eu tenho uma amiga que eu amo, uma produtora que eu adoro, e ela me manda muito material bom. Ela fala: Patrícia do céu, dá uma olhada nesse material aqui. E ela acaba me ajudando a trazer, inclusive, informação para vocês. Eu me lembro que numa entrevista que eu fiz com o Sérgio Maurício, aqui para o canal, ele falou de um assessor de imprensa, de um material que ele recebeu de um assessor de imprensa que não tinha data e hora. E aí ele falou que fiquei com pena, mandei lá pro cara, mas escuta, faltou data e hora, e ele inventou uma desculpa qualquer, não, estava numa outra tela que não foi, acabou não indo. Não, o que não acabou e não indo é o que você não colocou mesmo, meu amor, entende? Errata, tem gente que faz errata é péssimo, né? Manda uma informação, depois eu mando uma errata. A errata é quando você manda um release, depois você manda um release corrigindo do seu próprio release. Isso é muito ruim. Pode acontecer? Até pode, mas, galera, não dá, né? Mais ou menos É mais ou menos o jornalista que troca o nome da emissora na hora de falar, de fazer a apresentação. Você já viu isso acontecer? Então, não dá, tá? Tem coisas que não dá para acontecer. Então, bora. Quem é o segundo grande vilão do jornalista, dos assessores de imprensa serem tão criticados? Professores despreparados e de outras funções. Galera, o que mais eu vejo hoje no mercado são professores de assessoria de imprensa que não são assessores de imprensa. Por que isso acontece? Culpa da faculdade? Não necessariamente. O problema é que hoje, para você ter uma boa remuneração, né, como professor, você precisa, no mínimo, ter um mestrado e um doutorado. Para você ter mestrado e doutorado, são 4 anos de graduação, mais 4 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado. Você normalmente não vai para o mercado, essa pessoa que geralmente não vai para o mercado, porque ela fica dedicada à tese, ela fica dedicada, né, à tese para defender o seu mestrado e o seu doutorado. E acaba que esse pessoal não vai para o mercado, nunca fez um release, nunca foi atrás de um cliente, não sabe, né, nunca fez uma pauta, não sabe escrever direito um texto. Então, não é que eu não sabe, não estou generalizando, estou dizendo que são todos assim, mas eu digo que a grande maioria não são de mercado. Então, com a obrigatoriedade de 80% do seu corpo, né, docente, ser de mestres e doutores, e porque a remuneração dos não mestres e doutores é menor, acaba que outros professores de outras áreas acabam exercendo
ficando com essa cadeira de assessoria de imprensa. Tem casos, por exemplo, de faculdades, de alunos meus aqui no Método AIF, cujos professores de assessoria de imprensa eram do marketing. Galera, isso é um crime. Se eu tivesse poder para isso, eu mandaria prender o dono dessa faculdade. Eu mandaria prender esse coordenador. Porque é mais ou menos como você, não sei, como você pegar alguém que sabe, não é analfabeto, não sabe ler e escrever, e vou pedir para essa pessoa ensinar o alfabeto para alguém, entende? Então, um professor que é de marketing, ele sabe de marketing, ele não sabe de assessoria de imprensa, ele não tem condições de dar aula de assessoria de imprensa para um jornalista. Não tem como, gente. Como é que eu vou ensinar uma função que eu não sei? É como você pedir para eu dar aula de marketing, ou como você me pedir para dar aula de RH. Só porque eu tenho uma noção disso, não significa que eu possa dar aula sobre isso. Eu tenho relatos de alunos que falam isso categoricamente. O meu professor, ele dizia, né, ele desacreditava o trabalho de assessoria de imprensa em sala de aula. Então, sim, professores despreparados, eles são grandes responsáveis por sermos desacreditados. Primeiro, porque eles estão ensinando errado. Começa que a assessoria de imprensa ela está dentro de um guarda-chuva da assessoria de comunicação, ou de comunicação integrada. Não, gente, assessoria de imprensa é assessoria de imprensa. Ele vai ser contratado por um profissional que está dentro do guarda-chuva de comunicação, mas ela é uma função específica que precisa ser trabalhada e ensinada de forma ética, correta. Você precisa entender o que é uma big idea, o que é uma pauta, como empreender dentro da assessoria de imprensa, como buscar o seu cliente, como precificar o teu trabalho. Não é só fazer release e mandar para mailing, gente, não é isso, não é assessoria de imprensa. Então, infelizmente, né, infelizmente os professores, muitos professores não têm o mínimo preparo, e aí a gente leva para um outro problema, que é o primeiro, que é o number one, do fato de sermos tão desacreditados, que é o olhar das faculdades para o trabalho do assessor de imprensa. Nós vimos muito recentemente uma faculdade colocando, e eu coloquei isso aqui, se você procura lá nas minhas redes sociais, no Instagram, eu coloquei ali um print, inclusive, de uma faculdade que oferecendo curso de jornalismo, que quando ele falava sobre a função do assessor de imprensa, ele dizia, essa é a pessoa que está sempre apagando incêndios. Eu ainda brinquei, falei, não, meu amor, quem apaga incêndios é o corpo de bombeiros. O assessor de imprensa até faz gerenciamento de crise, mas essa não é a nossa função. A nossa função é trabalhar a imagem, reputação e marca junto a mídia. Eu trabalho com a mídia, eu trabalho com matérias, eu trabalho com jornalista de redação. É isso que eu faço. Eu vou no mercado e falo o que tem de incrível aqui que o meu cliente está fazendo, que eu posso ofertar. Eu tenho que procurar factuais, eu tenho que buscar dados, eu tenho que fazer jornalismo de dados e ofertar para as redações. É isso que o assessor de imprensa faz. E as faculdades, infelizmente, não sabem disso ou colocam, porque tem professores despreparados cuidando dessa área, são eles que fazem as resenhas, inclusive, para os sites dessas faculdades. E aí a gente tem erros grotescos, e aí a gente tem problemas seríssimos, porque sim, o nosso trabalho de assessoria de imprensa acaba desacreditado. Então, não existe um único culpado, né? Esse canal, inclusive, Viver de Jornalismo, ele existe com esta função. Eu sou assessora de imprensa há 25 anos e eu sei o que faz um assessor de imprensa, um bom assessor de imprensa. Porque tem assessor de imprensa ruim também, tem assessor de imprensa sem noção, tem assessor de imprensa enchedor de linguiça, tem assessor de imprensa fazedor de release, tem assessor de imprensa que vive de brisa, tem também, que olha para o sol, tem o assessor de imprensa que é puxa-saco, tem assessor de imprensa que acha que é babá de cliente, tudo isso tem. Mas, gente, em todas as profissões existem profissionais bons e ruins. Né? O que faz o bom médico? O que faz o bom advogado? O que faz o bom professor? O que faz a boa manicure? O que faz o bom cabeleireiro? O que faz o bom profissional? O bom assessor de imprensa trabalha com a imprensa. Então, aí eu volto para a primeira questão. O trabalho do assessor de imprensa é trabalhar com a imprensa e não com o cliente. Eu me debruço sobre o meu cliente para buscar o que eu tenho de melhor para ofertar para a imprensa. E aí, isso resulta em pauta. Se eu não tenho pauta, eu não tenho que publicar. Sacou? E é isso, galera. Essa foi o nosso aulão aberto de hoje. Eu quero que você comece a olhar para essa área, e essa aula é principalmente para você que é preconceituoso, que não abre os seus olhos, que não abre a sua cabeça para o bom trabalho que está sendo desenvolvido pelos bons profissionais.
Ao invés de você ficar aí reclamando, né, repetindo, né, o reloginho cuco, assessor de imprensa não é jornalista, assessor de imprensa não é jornalista, trabalha com publicidade. A gente ouve muito isso aqui no canal. Tem muito hater aqui no canal que fala: assessor de imprensa não tem ética. Tem ética sim. Ética não é uma condição da profissão. Ética é uma condição humana. Se você não tem ética no teu dia a dia, você não vai ter ética em nenhum lugar, nem na tua profissão. Então, não é o assessor de imprensa que não tem ética, não é o jornalista que não tem ética, é aquela pessoa, é aquele profissional que não tem ética. Não tem nada a ver com a função que ele exerce. Né? Nós temos pessoas que nem função têm e que não têm ética. Saca? Isso é muito interessante da gente começar a pensar e olhar. Então, cada vez que alguém, e a gente vai fazer um pacto aqui, eu e você, né? Você, jornalista que está assistindo essa aula, cada vez que alguém falar para você, assessor de imprensa não é jornalista, você vai mandar esse link para ele. Aliás, você podia começar fazendo isso agora. Você vai mandar esse link para 3 amigos seus que são jornalistas e que acham que assessoria de imprensa não é jornalismo. Combinado? Um beijo para cada um de vocês. A gente se vê na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira eu vou ter um convidado, gente, especialíssimo. Estou gravando aqui hoje porque eu já estou trabalhando. Hoje eu fui convidada para fazer para dar uma palestra, né, para algumas mulheres ali dentro da Santa Casa, e vai ser uma noite também bastante especial, mas eu não posso deixar de cumprir a minha função aqui com você. Sacou? Então vamos embora. Até terça.